Mulher comia pouco para economizar para remédio do filho, mas entra no carro de um estranho que revela algo inesperado. Mariana e Lucas se casaram logo após o ensino médio, impulsionados pelo amor juvenil e pelos sonhos de um futuro juntos. Na pequena e aconchegante casa que alugaram nos arredores da cidade, cada canto estava imbuído de sua felicidade e planos para o futuro. Mais do que tudo, eles queriam ter um filho, mas, com o passar dos anos, o sonho tão desejado permanecia irrealizado. Todos os meses, Mariana se sentia desapontada, mas nunca perdia a esperança. Uma manhã, quando Mariana não esperava nada em comum, ela viu 2 linhas brilhantes no teste. A princípio, ela não podia acreditar em seus olhos, mas quando percebeu o que aquilo significava, seu coração tremeu de alegria. Ela esperou por esse momento por tanto tempo que lágrimas de felicidade escorreram por suas bochechas. Ela imediatamente pensou em Lucas e decidiu que queria contar a ele a novidade pessoalmente. Lucas já estava no trabalho, e Mariana decidiu esperar até a noite para surpreendê-lo. Ela começou a preparar o jantar favorito dele, costeletas suculentas, vegetais frescos e torta de maçã, que ele adorava. Ela passou o dia inteiro ocupada, sonhando com a alegria de Lucas ao receber a notícia. Ela imaginava seu sorriso, sua felicidade e as lágrimas de alegria. À medida que a noite se aproximava, Mariana esperava ansiosamente o retorno do marido. O tempo parecia se arrastar, e ela olhava frequentemente para o relógio. Mas, à medida que a escuridão caía, a ansiedade começou a invadir seu coração. Já fazia mais de 1 hora desde o horário habitual de Lucas chegar em casa. De repente, a campainha tocou. Mariana correu para abrir, pensando que era seu marido, mas 2 homens desconhecidos, vestindo roupas de trabalho, estavam na porta. Eles pareciam sérios e um pouco confusos. O coração de Mariana afundou ao ver seus rostos. "Você é a senhora Oliveira?" perguntou um dos homens, e Mariana assentiu, sentindo um medo gelado penetrar em seu coração. "Sentimos muito, mas houve um acidente no canteiro de obras. Seu marido caiu de uma grande altura. Fizemos tudo o que podíamos, mas..." As palavras do homem se transformaram em um zumbido nos ouvidos de Mariana. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. O mundo ao seu redor girava, e ela sentiu as pernas fraquejarem. Todos os seus sonhos, toda a alegria e esperança desmoronaram em um instante. Naquela noite, a casa que, naquela manhã, estava cheia de esperança e alegria, foi preenchida por silêncio e dor. Mariana voltou para o jantar intocado na cozinha vazia, e lágrimas escorriam por seu rosto. Ela sentia a vida escapando por entre seus dedos. Mariana não conseguia acreditar no que havia acontecido. Sentiu-se mal e mal conseguiu chegar à porta da vizinha, Dona Joana, para pedir ajuda. 10 minutos depois, uma ambulância chegou, e Mariana foi levada ao hospital. Por vários dias, ela não conseguiu recobrar a consciência, e os médicos lutaram desesperadamente pelas vidas de Mariana e de seu bebê. Felizmente, conseguiram salvar ambos. Logo a mulher despertou, mas seu estado emocional deixava muito a desejar. Mariana caiu em uma profunda depressão. Ela amava seu marido, que conhecia desde a infância, e agora entendia que havia perdido não apenas o cônjuge, mas também seu amigo mais fiel. Todos os dias, ela chorava inconsolavelmente, lembrando dos momentos passados com Lucas. Os médicos estavam a se recompor, pois a tristeza constante poderia prejudicar o bebê, mas Mariana não conseguia se controlar. Ela estava muito ansiosa e assustada, e não conseguia imaginar criar o bebê sozinha. Além disso, a gravidez não estava indo bem. Mariana sentia constantemente desconforto físico e fraqueza, e só tinha um desejo: descansar. Como resultado, o parto foi muito difícil, e o bebê nasceu fraco, passando os primeiros 10 dias à beira da vida e da morte. Mariana também mal sobreviveu. Ela acabou na UTI e ficou em coma por um tempo. Os médicos tiveram que lutar desesperadamente por sua vida. A situação foi agravada pelo fato de que Mariana havia perdido a vontade de retornar a uma realidade onde estava sozinha com um bebê. No entanto, o médico conversava constantemente com ela sobre o quanto seu bebê precisava dela. Um dia, suas palavras chegaram à consciência de Mariana,
e ela começou a se recuperar rapidamente. "Como está meu bebê?" perguntou a jovem mãe, com lágrimas nos olhos, assim que recuperou a consciência. "Ele está melhor agora", respondeu o médico com um sorriso. "Tivemos que trabalhar muito para salvar sua vida, mas agora ele está fora de perigo." Mariana esboçou um sorriso fraco. "A culpa é toda minha", disse ela um momento depois, e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos inflamados. "Você não deve se culpar", disse o médico sabiamente. "As circunstâncias estavam fora de seu controle. O passado não pode ser mudado, mas você tem o presente e o futuro. O destino do seu bebê está em suas mãos." Mariana assentiu em resposta e tentou sorrir novamente. "Farei tudo o que puder", disse ela. "Isso é maravilhoso", disse o médico. "E, para começar, você poderia dar a ele um nome." Mariana levou as mãos ao coração e sussurrou suavemente. "Escolhi esse nome há muito tempo. O nome do meu filho será Eduardo." O médico sorriu, sentindo a ternura do momento. "Esse é um nome lindo." 3 semanas depois, Mariana e Eduardo estavam totalmente recuperados e finalmente tiveram alta do hospital. A mãe de Mariana chegou para ajudar a filha a cuidar do bebê. Mariana estava indo bem. Ela aprendeu a alimentar Eduardo, trocar suas fraldas e embalá-lo para dormir. Eduardo cresceu fraco e doente. Enviá-lo ao jardim de infância, quando ele ficou um pouco mais velho, estava fora de questão. Eduardo pegava resfriados com frequência, e Mariana temia qualquer brisa quando estavam fora de casa. Mais tarde, descobriu-se que Eduardo tinha certos atrasos no desenvolvimento. Mariana notou que seus colegas eram muito mais espertos e rápidos do que ele. Quando Eduardo fez 3 anos, ainda falava apenas algumas palavras e, muitas vezes, murmurava algo incompreensível quando queria expressar seus pensamentos. O menino também tinha problemas com habilidades motoras e coordenação. Ele tinha dificuldade em pegar objetos pequenos e frequentemente tropeçava e caía, aparentemente sem motivo. Quando recebia um brinquedo, ele não sabia o que fazer com ele e se comportava de maneira estranha. Podia passar horas girando uma roda de carro ou rodando uma peça de quebra-cabeça nas mãos, em vez de montá-lo. Eduardo nunca se aproximava das outras crianças no parquinho e, se alguém se aproximava dele, ele agia como se a outra criança não existisse. Às vezes, ele corria e se escondia, cobrindo os olhos ou os ouvidos com as mãos. Havia momentos em que Eduardo, de repente, ficava bravo com sua mãe ou avó. Nesses momentos, ele balançava as mãos para elas, gritava e depois se retirava para seu quarto, onde se escondia debaixo da cama por horas. No entanto, Mariana e sua mãe adoravam Eduardo e, apesar de todas as peculiaridades do menino, amavam e mimavam-no. Mariana estava gradualmente se conformando com sua solidão forçada, e seus instintos maternos floresciam como uma flor. É claro que ela tinha que trabalhar. Mariana conseguiu um emprego como vendedora em uma loja de sapatos, mas passava todo o seu tempo livre com Eduardo. Ela trabalhava pacientemente com ele, lia para ele e o banhava. Eduardo cresceu em um ambiente de amor e cuidado. No entanto, à medida que crescia, tornava-se mais evidente que ele era diferente dos outros. Às vezes, ele se comportava de maneira muito estranha. Ele podia ficar sentado em um só lugar por horas, olhando para um único ponto e não respondendo a ninguém, como se estivesse em um mundo paralelo. Eduardo ainda falava muito pouco, mas às vezes dizia frases estranhas que nem sua mãe nem sua avó conseguiam entender onde ele as tinha ouvido. Esses momentos preocupavam Mariana, e ela não sabia o que fazer. Suas amigas aconselharam-na levar Eduardo a um médico ou psicólogo, mas Mariana sabia que os serviços profissionais eram caros, então continuou adiando. No entanto, quando Eduardo fez 6 anos, Mariana começou a pensar em matriculá-lo na escola e percebeu que seria muito difícil para ele lá. A jovem mulher encontrou uma psicóloga e ela e Eduardo foram vê-la. A psicóloga era uma mulher idosa, muito experiente, que sugeriu que Mariana esperasse no corredor. Ela tirou uma grande cesta de pequenos brinquedos e uma caixa de areia de um armário e convidou Eduardo a escolher qualquer personagem e brincar com eles. Os olhos de Eduardo brilharam e a 1h30 passou despercebida. Ele não percebeu que não estava apenas brincando com brinquedos e areia,
mas passando por um verdadeiro diagnóstico com uma especialista. Depois, a psicóloga convidou Mariana a entrar e disse que Eduardo tinha autismo. "O que devemos fazer agora?" perguntou Mariana, em choque, sentindo as lágrimas encherem seus olhos. "Há apenas uma coisa que você pode fazer: ser paciente, mostrar carinho e atenção e acreditar firmemente no seu filho. Pessoas autistas são muito sensíveis e sabem como os outros se sentem em relação a elas. Você não pode esconder a verdade delas." Solucionando, Mariana sentiu. "Sim, percebi isso", disse ela. "Às vezes eu chegava em casa do trabalho cansada ou chateada, mas fingia que estava tudo bem. No entanto, Eduardo imediatamente percebia meu estado e tentava me confortar." "Isso mesmo", concordou a psicóloga, guardando os brinquedos na cesta 1 a 1. Mariana se levantou, pronta para sair. "Se você proporcionar conforto emocional a Eduardo", disse a psicóloga, olhando para cima, "der a ele um senso de confiança e segurança, ele crescerá para ser uma pessoa feliz, apesar de tudo." Mariana forçou um sorriso e agradeceu sinceramente à mulher. "Obrigada por sua gentileza", respondeu ela, suavemente. Ela deixou o consultório, pegou Eduardo na sala de jogos e voltou para casa com o coração pesado. Mariana contou à sua mãe sobre a conversa com a psicóloga, e sua mãe apenas deu de ombros em resposta. "Não importa o diagnóstico que deem a ele, nosso Eduardo sempre será o Eduardo. Nós ainda vamos amá-lo e adorá-lo, certo?" disse ela com sabedoria. Mariana concordou com ela, mas sua mente estava cheia de pensamentos sobre a atenção e o cuidado especiais que Eduardo precisava para ajudá-lo a se desenvolver. "Ele precisa de atividades especiais", decidiu Mariana e começou a estudar materiais sobre autismo disponíveis online. Uma semana depois, ela visitou a psicóloga novamente para consultar sobre a escola para Eduardo. "Meu filho deve frequentar aulas com crianças normais ou devo procurar uma turma especial?" Mariana pediu um conselho. "A melhor opção para você e seu filho é a educação inclusiva", respondeu a psicóloga. "Eduardo precisa se acostumar a viver no mundo real como ele é." Mariana agradeceu à mulher e voltou para casa, com a firme intenção de matricular seu filho na escola mais próxima no dia seguinte. No entanto, seus planos não foram realizados. No final da tarde, Eduardo desenvolveu uma febre alta, e Mariana teve que chamar ajuda de emergência. O menino foi levado ao hospital, e sua mãe foi com ele. "O que há de errado com meu filho?" perguntou ela ao médico quando ele saiu para vê-la no corredor. "Sinto muito, mas Eduardo está seriamente doente. Ele tem problemas graves no sistema imunológico. Provavelmente é uma consequência do trauma de nascimento. Ele precisa de um exame minucioso." "Mas eu queria matriculá-lo na escola amanhã", gaguejou Mariana, em choque. Ela não conseguia acreditar em como sua vida familiar estava desmoronando tão rapidamente. "Sinto muito, mas Eduardo terá que ficar no hospital por um tempo. Pode até levar meses, depende dos resultados dos exames." Mariana engasgou. Ela não tinha percebido que era tão sério. "Doutor", ela chorou, "por favor, prometa-me que ajudará meu filho. Ele já passou por tanto. Não quero que ele sofra." O médico tentou confortar a jovem mulher, dizendo que faria tudo ao seu alcance para que Eduardo se recuperasse o mais rápido possível. Mariana apertou a mão dele agradecida. "Agora você deve ir para casa e descansar. Eduardo já está dormindo e não vai acordar até amanhã de manhã." A jovem mulher assentiu e se dirigiu à saída. Ela caminhava sem notar ninguém ao redor, sentindo como se suas pernas fossem feitas de chumbo. Mariana não se lembrava de como chegou em casa e contou à mãe, que ainda estava acordada, preocupada com o neto. As duas mulheres choraram e, exaustas pelas preocupações da noite, adormeceram. Na manhã seguinte, Mariana foi imediatamente para o hospital. Eduardo estava se sentindo um pouco melhor, mas ainda estava pálido. Ele ficou muito feliz ao ver sua mãe. "Você vai me levar para casa?" ele perguntou. Mariana balançou a cabeça suavemente, acariciando a mão dele. "Não hoje, querido.
Seu médico quer entender por que você ficou doente, mas estarei aqui com você. Eu não gosto daqui, admitiu Eduardo. Estou com medo. Mas por quê? Perguntou Mariana. Tenho medo de ter que ficar aqui para sempre, sussurrou o menino. Mariana o abraçou com força. Isso não vai acontecer, garantiu ela. Assim que você melhorar, vamos para casa. Você promete? Eduardo perguntou com lágrimas nos olhos. Eu juro, respondeu Mariana, quase chorando também. Ela sentia tanta pena do filho, mas não havia nada que pudesse fazer. Um pouco depois, ela se encontrou com o médico de Eduardo, que disse que os resultados iniciais dos exames estavam prontos. Infelizmente, eles não são animadores. Eduardo precisa de um tratamento caro, disse o médico. Mariana ficou chocada com a notícia. Mas não temos muito dinheiro. Moro com minha mãe, e não ganhamos muito, explicou ela. O médico apenas deu de ombros. Entendo, mas não há nada que possamos fazer a respeito. Talvez você possa conseguir um empréstimo no banco. Mariana assentiu. Ok, vou tentar, disse ela. Ela se despediu de Eduardo, que estava prestes a tirar uma soneca da tarde, e foi direto para o banco. O funcionário do banco ouviu sua história atentamente e prometeu fazer tudo o que pudesse para ajudar Mariana. Ele garantiu a ela que teria uma resposta no dia seguinte. A jovem mulher aguardava ansiosamente a ligação do banco. A noite se arrastou lentamente, e ela não conseguia dormir. Só conseguiu cochilar ao amanhecer, e o alarme a acordou cedo. Era hora de se preparar para ir ao hospital ver Eduardo. A mãe de Mariana preparou café fresco e colocou pães recém-assados na frente da filha. A jovem mulher olhou agradecida para a senhora idosa. O que eu faria sem você, mãe? Disse ela. Sua mãe se aproximou e abraçou a filha. Somos uma família, querida. Não importa o que aconteça, sempre apoiarei você e Eduardo. Mariana sorriu em meio às lágrimas e começou a tomar o café da manhã. Em seguida, foi imediatamente ao hospital. Eduardo estava ansiosamente esperando por ela. Ele contou sobre um sonho que teve na noite anterior, em que voava em um grande elefante roxo. Que sonho maravilhoso! Mariana sorriu. Nós nos tornamos amigos, acrescentou Eduardo, e eu o chamei de Chico. Isso é incrível, respondeu sua mãe, suavemente afastando uma mecha de cabelo da testa do filho. O menino de repente ficou em silêncio, parecendo assustado. O que foi? Perguntou Mariana, preocupada. Mamãe, sussurrou Eduardo, trágico, eu não posso te contar, estou com medo. Mariana também ficou assustada. Me conte, disse a jovem, compondo-se. Talvez o medo diminua se você compartilhar comigo. Eduardo respirou fundo e fechou os olhos. Acho que há um fantasma morando debaixo da minha cama, ele soltou de uma vez. Mariana suspirou de alívio. Deixe-me dar uma olhada, disse ela, inclinando-se. Depois de uma pausa, ela se endireitou e balançou a cabeça. Parece vazio, Eduardo. O fantasma deve ter se mudado. Você tem certeza? Perguntou o menino. Ele estava muito fraco para olhar debaixo da cama sozinho. Sim, 100% de certeza, Mariana assentiu. E se ele voltar esta noite? Persistiu Eduardo. Eu vou conversar com ele, disse sua mãe. Eduardo cobriu a boca com a mão. Isso é perigoso, sussurrou ele, fraco. Vamos pensar em algo se ele voltar, prometeu Mariana, e Eduardo se aconchegou a ela, confiante. A jovem mulher mal conseguiu segurar as lágrimas. A vida já era difícil para Eduardo, e agora havia essa doença. Naquele momento, o telefone de Mariana tocou. Um funcionário do banco informou-a que seu empréstimo havia sido aprovado e que ela o receberia em alguns dias. Mariana suspirou de alívio e agradeceu sinceramente ao jovem pela maravilhosa notícia. Você me deixou muito feliz, disse ela antes de se despedir do funcionário do banco. O empréstimo deveria cobrir 95% dos custos do tratamento de Eduardo.
O restante do dinheiro teria que vir do orçamento delas. Quando Mariana chegou em casa, ela e sua mãe se sentaram à mesa da cozinha e anotaram todas as suas receitas em um pedaço de papel. Então começaram a pensar em como cortar despesas. Decidiram usar menos água e eletricidade, desistir de alguns itens alimentares e caminhar até o trabalho para economizar nas tarifas de transporte público. A partir do dia seguinte, Mariana começou a sair de casa mais cedo e caminhar até a loja onde trabalhava como vendedora. Nesses dias, Eduardo era visitado pela avó. No caminho para o trabalho, Mariana só pensava no filho. Como ele estava? E se ele ficasse assustado de novo e precisasse dela? Esses pensamentos e preocupações esgotavam a jovem mulher. Ela começou a dormir mal à noite e sentia-se constantemente cansada, arrastando-se pelos dias. Um dia, enquanto Mariana estava parada em um semáforo, estava tão absorta em seus pensamentos que nem percebeu quando um jipe luxuoso parou ao lado. A janela se abaixou, e o motorista a chamou. Com licença, disse ele. Não quero ser intrometido, mas parece que você não está bem. Mariana sobressaltou-se e olhou para o homem que falou com ela. Ele parecia ter cerca de 35 anos, com alguns fios de cabelo grisalhos. Seus olhos eram de um azul claro e muito amáveis. Mariana queria dizer que estava bem, mas não conseguiu. Ela percebeu que seria uma mentira, e ela não queria mentir para aqueles olhos claros. Você está certo, estou um pouco cansada, respondeu ela. Talvez eu possa ajudá-la. Para onde você está indo? Eu posso dar uma carona, disse o homem. Mariana levantou as sobrancelhas, surpresa, sem acreditar no que ouvirá. Eu não estou acostumada a ir para o trabalho de carro, admitiu ela, timidamente. É muito simples, sorriu o homem. Você só precisa sentar-se ao meu lado. Mariana sorriu de volta. Ela tinha ouvido muitas histórias assustadoras sobre mulheres que desapareceram depois de entrar em um carro com um estranho, mas não sentiu nenhum perigo vindo desse homem. Pelo contrário, sentiu que o homem que falava com ela tinha as intenções mais honestas e decentes. Ela teve a impressão de que ele havia passado por muita coisa na vida e agora queria apenas ajudar. Mariana decidiu confiar em sua intuição. Ok, disse ela. Mas eu vou pagar você. O homem riu, e Mariana realmente gostou de sua risada amigável. Ah, não pense nisso, ele respondeu. Eu só quero ajudar você do fundo do meu coração. Com essas palavras, ele saiu do carro e abriu a porta do passageiro para Mariana. A jovem mulher entrou cautelosamente no interior luxuoso e colocou sua bolsa no colo. Uma música suave tocava no carro. Mariana queria relaxar e esquecer tudo, mas lembrou-se de que estava em um carro com um estranho, embora muito simpático, e precisava manter-se alerta. Meu nome é Ricardo, apresentou-se o homem enquanto voltava ao banco do motorista. Mariana, respondeu a jovem mulher. Prazer em conhecê-la, disse Ricardo educadamente, e Mariana assentiu em resposta. O jipe arrancou suavemente. Mariana mal sentiu o movimento, era tão confortável estar no interior luxuoso do carro. Ela queria fechar os olhos e viajar para algum lugar por muito tempo, esquecendo suas preocupações e tristezas. O que você faz, Mariana? Perguntou Ricardo. Eu trabalho em uma loja de sapatos, respondeu ela. Ajudo as mulheres a escolher belos calçados. Trabalho maravilhoso, sorriu o homem, observando cuidadosamente a estrada, mas de vez em quando olhando para Mariana. E você? A jovem mulher ousou perguntar. Eu trabalho com investimentos, respondeu o homem, brevemente. Mariana assentiu. Ela olhou distraidamente pela janela para os edifícios familiares. Naquele momento, estavam passando pelo hospital onde Eduardo estava, e Mariana se inclinou instintivamente para a frente. Ricardo notou esse movimento. O que te perturbou? Perguntou ele, surpreso. Mariana olhou para ele de lado, decidindo se contava ou não sobre seu problema. Meu filho, Eduardo, tem apenas 6 anos, disse ela finalmente. Ele está muito doente. Sinto muito, respondeu Ricardo, sinceramente, dando à jovem mulher um olhar compassivo.
Mas o que aconteceu? Mariana mordeu o lábio. Complicações de um trauma de nascimento, respondeu ela, sem entrar em detalhes. Após uma pausa, acrescentou: Eduardo, ele é um menino especial. Em que sentido? Perguntou Ricardo. Ele é autista, admitiu Mariana. Ela achou que viu Ricardo apertar o volante um pouco mais forte por um momento. Entendo, respondeu ele, sem olhar para a passageira. Mariana sentiu que Ricardo estava em algum lugar distante naquele momento. Quando pararam em frente à loja onde ela trabalhava, Mariana agradeceu ao homem sinceramente. Você me ajudou muito, admitiu ela. Obrigada por sua gentileza. Ricardo assentiu levemente, sorrindo. Depois, ele fez uma pausa por um momento, como se lembrasse de algo, e abriu o porta-luvas. Quero dar algo ao seu filho, disse ele. Mariana levantou as sobrancelhas, surpresa. Dar algo a ele? Mas por quê? Espero que ele goste desse presente, disse Ricardo. Ele tirou um objeto brilhante do porta-luvas e o estendeu para Mariana na palma aberta. Ela olhou para ele, perplexa. Era um cubo mágico comum. Mariana pegou o brinquedo. Obrigada, sussurrou ela. Ricardo sorriu para Mariana, e ela achou que viu um lampejo de tristeza em seus olhos. Se você precisar de minha ajuda novamente, aqui está meu cartão, disse Ricardo. Mariana colocou o cubo na bolsa e estendeu a mão para a maçaneta da porta. Ele entregou à jovem mulher um cartão de visitas, e ela o olhou brevemente antes de colocá-lo no bolso. Ela conseguiu ler que o sobrenome de Ricardo era Fernandes. Obrigada novamente, disse ela, despedindo-se e desaparecendo no prédio da loja. A mulher pensou que nunca mais veria Ricardo, mas Mariana estava errada. Quando ela foi ao hospital na próxima vez para visitar Eduardo, deu a ele o presente do homem. O menino ficou muito surpreso, mas interessado no cubo. Mariana explicou a ele como mover os quadrados coloridos e qual era o objetivo, e Eduardo se envolveu no jogo. Então, a jovem mulher foi convidada ao consultório do médico de seu filho, e ela saiu da sala. Tenho boas notícias, disse o médico, sorrindo alegremente para Mariana. O tratamento de Eduardo está indo bem. Seu corpo está ficando mais forte a cada dia. Os exames de acompanhamento mostram resultados muito bons. Acho que Eduardo poderá deixar o hospital e voltar à sua vida normal em cerca de uma semana. Mariana não acreditou imediatamente no que ouvirá. Ela sentiu uma onda de alegria e quase abraçou o médico. Doutor, obrigada. Estou tão feliz em ouvir isso. O médico assentiu e sorriu de volta. Tenho que admitir que parte do sucesso se deve a mim, mas a maior parte é devido ao próprio Eduardo. Ele é um menino muito forte que merece o melhor da vida. Mariana concordou com ele. Você mencionou que pretendia matriculá-lo na escola, lembrou o médico. Sim, assentiu a jovem mulher. Mas acho que teremos que esperar. Acredito que Eduardo irá para a escola no próximo ano letivo. O médico coçou o queixo, pensativo. Então você deve encontrar algumas atividades de desenvolvimento para Eduardo. Isso o ajudará muito na escola. Mariana assentiu novamente. Claro, vou cuidar disso em breve, respondeu ela. Quando Mariana entrou no quarto de seu filho, ficou surpresa ao ver um cubo resolvido na mesa de cabeceira do menino. Quem te ajudou a fazer isso? Perguntou a jovem mulher. Um dos médicos? Eduardo apenas balançou a cabeça em resposta. Eu resolvi o cubo sozinho, respondeu ele. A princípio, levei cerca de meia hora, depois 10 minutos e, finalmente, consegui fazer em 5. Mariana não podia acreditar no que estava ouvindo. Sério? Mas é um processo bastante complexo. Eu ouvi dizer que você precisa conhecer algoritmos especiais. Naquele momento, uma enfermeira que estava arrumando a mesa de remédios no quarto entrou na conversa. Sabe, existem clubes de cubo mágico em muitas cidades. Talvez você devesse matricular Eduardo em um, sugeriu ela. Mariana olhou para a mulher, confusa. Mas o que é o cubo mágico?
Perguntou. Nesses clubes, as crianças competem para estabelecer recordes de tempo na resolução de cubos mágicos rapidamente, respondeu a enfermeira. Sei disso porque meu sobrinho, que mora na capital, frequenta um clube assim 2 vezes por semana. Mariana, que inicialmente ouviu as palavras da mulher com esperança e inspiração, agora parecia um pouco desapontada. Mas isso é na capital, disse ela. Não acho que haja algo assim em nossa cidade. Por que você não verifica? Aconselhou a enfermeira. Talvez você encontre algo. Mariana concordou e, assim que chegou em casa, ligou o laptop e pesquisou o nome da cidade dela junto com a palavra cubo mágico. O resultado a surpreendeu. Havia um centro para crianças com necessidades especiais não muito longe de sua casa, onde elas poderiam se juntar a um clube de cubo mágico. Mariana matriculou Eduardo online, inscrevendo-o para sua primeira aula em 10 dias. Como prometido pelo médico, Eduardo teve alta do hospital em 1 semana. Nos primeiros dias, ele se readaptou a estar em casa e, depois, veio aquela terça-feira em que sua primeira aula de cubo mágico ocorreria. Mariana vestiu Eduardo com uma camisa de manga curta e calças de passeio, para tornar o dia mais memorável de alguma forma. A jovem mulher sentia que seria um dia especial e transformador para ele, e assim foi. Quando Mariana e Eduardo se aproximaram do centro infantil, ficaram impressionados com sua beleza e organização. O menino imediatamente quis ir lá todos os dias. Mariana sorriu e levou o filho até a porta. No saguão, foram recebidos por uma recepcionista educada e simpática. Como posso ajudar? Perguntou ela. Inscrevemos-nos para nossa primeira aula de cubo mágico em seu centro, explicou Mariana. A moça assentiu. Deixe-me mostrar a sala de aula para vocês. Por favor, me sigam. Ela saiu de trás do balcão e levou Mariana e Eduardo até os elevadores. Vocês têm um prédio tão moderno, comentou Mariana, surpresa. Temos um patrocinador que o comprou para nós, sorriu a moça. Ele faz muito pelas crianças com necessidades especiais. O elevador se abriu, e a moça levou Mariana e Eduardo por um corredor largo e iluminado, decorado com desenhos infantis. Ela parou em frente a uma das portas, bateu e abriu-a. Seguindo a moça, Mariana e Eduardo entraram em uma sala de aula espaçosa, mas aconchegante, com mesas e cadeiras novas, cartazes e um quadro branco para marcadores nas paredes, onde um jovem, aparentemente o professor, estava escrevendo alguns algoritmos. Mas tudo isso passou despercebido por Mariana, porque a primeira coisa que chamou sua atenção foi um retrato de um homem que lhe parecia vagamente familiar. Ela não percebeu imediatamente onde o havia visto, e, quando se deu conta, Mariana arregalou os olhos, surpresa, incapaz de acreditar em seus olhos. O homem na pintura era o mesmo que certa vez deu uma carona a ela e a Eduardo e presenteou o menino com um pequeno, mas precioso, presente. Esse é o Ricardo Fernandes, exclamou Mariana, surpreendida. O homem no quadro também segurava um cubo mágico. Sim, assentiu a recepcionista, educadamente. Ele é nosso patrocinador. Ele faz muito pelo centro, por isso temos seu retrato em muitas salas de aula. É a nossa maneira de mostrar ao Sr. Ricardo nosso respeito e apreço. Além disso, seu exemplo serve de inspiração para todos os nossos alunos. Inspiração? Mariana não entendeu. A moça olhou para ela atentamente e começou a explicar. Sim, provavelmente você não sabia que Ricardo foi uma criança especial. Ele foi diagnosticado com autismo na infância. Mariana não podia acreditar no que ouvia. Então, é por isso que Ricardo deu o cubo mágico a Eduardo? Ele sabia que isso ajudaria em seu desenvolvimento. Outros alunos começaram a entrar na sala. Mariana beijou Eduardo na testa e saiu da sala com a recepcionista. Enquanto desciam no elevador para o primeiro andar, Mariana contou a ela que foi Ricardo quem despertou o interesse de Eduardo pelo cubo mágico. Oh, você não sabia que a história de sucesso de vida do Sr. Ricardo está intimamente ligada ao cubo mágico? Perguntou a moça. Mariana apenas balançou a cabeça. Não somos tão próximos, disse ela. Naquele momento, chegaram ao balcão da recepção,
e a recepcionista foi distraída por outros pais, então Mariana decidiu procurar informações sobre Ricardo Fernandes online. Ela se sentou em um sofá onde os pais aguardavam seus filhos e tirou o celular da bolsa. Ela encontrou Ricardo Fernandes com facilidade. Mariana olhou para as fotos dele, espantada. Em algumas, ele era uma criança segurando um cubo mágico e, em outras, estava recebendo um prêmio em um campeonato de cubo mágico e, em outras, estava apertando a mão do prefeito da capital. Mariana estava prestes a ler um dos artigos sobre o homem quando, de repente, ouviu alguém chamar seu nome. Ela levantou a cabeça e viu o próprio Ricardo. Ele estava parado no balcão da recepção, sorrindo para ela. A jovem mulher corou e ajeitou a franja. Ricardo acenou brevemente para a recepcionista e caminhou em direção a Mariana. Boa tarde, Mariana, cumprimentou a jovem mulher. Olá, Ricardo, respondeu ela, levantando-se do sofá. Eu não esperava vê-lo aqui. Ele admitiu. Mariana observou brevemente que Ricardo estava impecavelmente vestido. Ele usava uma camisa de cor pêssego claro e calça cinza. Trouxe meu filho para sua primeira aula de cubo mágico, explicou Mariana. Ele gostou muito do seu presente. Ricardo inclinou a cabeça e sorriu. Fico muito feliz que tenha funcionado dessa forma. E, claro, fico feliz em vê-la novamente. Faíscas brilhantes brilharam em seus olhos gentis. Mariana sentiu-se ruborizar. A aula acabou de começar, certo? Ricardo confirmou. Sim, há 5 minutos, confirmou Mariana. Ricardo bagunçou o cabelo, um tanto desajeitado. Podemos tomar um café em algum lugar próximo, enquanto seu filho está na aula. Tenho algum tempo livre agora. O convite de Ricardo trouxe à tona as emoções mais positivas em Mariana. Claro, por que não? Ela sorriu. Ricardo assentiu e conduziu Mariana até a saída. Do outro lado da rua, em frente ao centro infantil, havia um café de aparência aconchegante que chamou a atenção do homem. Podemos nos sentar ali? Perguntou Ricardo, acenando para o prédio do café. A jovem mulher simplesmente assentiu em resposta. Eles atravessaram a rua e entraram no café. Um sino tilintou suavemente na porta, e Mariana imediatamente se sentiu aconchegada e calma com o aroma agradável do café e o interior em tons quentes. Ricardo conduziu Mariana a uma mesa livre perto da janela e, puxando uma cadeira, ajudou-a a se sentar. Em seguida, ele se sentou em frente a ela. Um jovem garçom se aproximou deles. O que você gostaria? Perguntou, com o caderno pronto. Ricardo olhou, questionando, para sua companheira. Cappuccino, respondeu Mariana, e uma trufa. Vou querer o mesmo, por favor, disse Ricardo. Eu adoro trufas, sorriu Mariana. Na companhia de Ricardo, ela sempre se sentia relaxada e livre, apesar do fato de que o status social dele era significativamente mais alto do que o dela. Então, Eduardo adorou o cubo mágico? Ricardo sorriu quando o garçom se afastou da mesa deles. Exatamente, respondeu Mariana. Eu queria matriculá-lo em atividades de desenvolvimento há muito tempo. Assim que ele teve alta do hospital, encontrei seu centro. Acontece que fica perto da nossa casa. Você não imagina o quanto sou grata por sua ajuda. Espero que agora Eduardo comece uma nova vida feliz, cheia de atividades e encontros interessantes. Será assim, assentiu Ricardo, e Mariana mais uma vez percebeu um leve tom de tristeza nos olhos dele. Por que você às vezes fica triste? Ela não conseguiu deixar de perguntar. Ricardo olhou em seus olhos por um longo tempo. Eu me lembro da minha infância, admitiu ele. Mariana assentiu, compreendendo. Eu aprendi um pouco sobre você. Ricardo sorriu e bagunçou o cabelo de novo. Mariana gostava desse hábito dele. Minha infância não foi muito feliz, disse Ricardo, inesperadamente. Na maioria das vezes, eu me sentia como uma ovelha negra. Ah, posso imaginar como isso deve ter sido difícil, disse Mariana, com simpatia, lembrando-se de Eduardo. Sim, assentiu Ricardo.
O garçom se aproximou, carregando uma bandeja com cappuccinos e trufas. Colocando as sobremesas e bebidas na mesa, ele acenou educadamente e saiu. Nasci em uma família amorosa e carinhosa, mas, por causa da minha especialidade, o mundo parecia cinza. Eu nem sempre entendia o que estava acontecendo ao meu redor. Tudo parecia estranho e misterioso, como se eu tivesse aterrissado em outro planeta desconhecido. Esse sentimento tornava tudo complicado. Eu estava frequentemente doente e me desenvolvia muito devagar. Quanto mais velho eu ficava, mais assustador e imprevisível o mundo ao meu redor parecia. Era muito difícil para mim expressar meus pensamentos e sentimentos. Mesmo meus pais amorosos não me entendiam, e meus colegas de turma tentavam não se aproximar de mim. Durante os passeios, eu geralmente me sentava no canto do tanque de areia, quietamente fazendo castelos de areia, tentando não olhar para ninguém ou chamar atenção. Mariana suspirou com simpatia. Ela queria segurar a mão de Ricardo, mas se conteve. Meus pais se aprofundaram no estudo do autismo, tentando entender minhas características e encontrar uma maneira de me ajudar. Eles visitavam especialistas, estudavam métodos terapêuticos e estratégias para criar crianças autistas. Em casa, criaram uma atmosfera previsível para que eu me sentisse seguro. Minha mãe inventava jogos para me ajudar a desenvolver habilidades motoras finas. Juntos, montávamos quebra-cabeças, moldávamos argila e pintávamos com os dedos. E um dia, meu pai trouxe para casa um cubo mágico e minha vida virou de cabeça para baixo. Assim como o Eduardo, exclamou Mariana. No entanto, Mariana e sua mãe adoravam Eduardo e, apesar de todas as peculiaridades do menino, amavam e mimavam-no. Mariana estava gradualmente se conformando com sua solidão forçada, e seus instintos maternos floresciam como uma flor. É claro que ela tinha que trabalhar. Mariana conseguiu um emprego como vendedora em uma loja de sapatos, mas passava todo o seu tempo livre com Eduardo. Ela trabalhava pacientemente com ele, lia para ele e o banhava. Eduardo cresceu em um ambiente de amor e cuidado. No entanto, à medida que crescia, tornava-se mais evidente que ele era diferente dos outros. Às vezes, ele se comportava de maneira muito estranha. Ele podia ficar sentado em um só lugar por horas, olhando para um único ponto e não respondendo a ninguém, como se estivesse em um mundo paralelo. Eduardo ainda falava muito pouco, mas às vezes dizia frases estranhas que nem sua mãe nem sua avó conseguiam entender onde ele as tinha ouvido. Esses momentos preocupavam Mariana, e ela não sabia o que fazer. Suas amigas aconselharam-na levar Eduardo a um médico ou psicólogo, mas Mariana sabia que os serviços profissionais eram caros, então continuou adiando. No entanto, quando Eduardo fez 6 anos, Mariana começou a pensar em matriculá-lo na escola e percebeu que seria muito difícil para ele lá. A jovem mulher encontrou uma psicóloga e ela e Eduardo foram vê-la. A psicóloga era uma mulher idosa, muito experiente, que sugeriu que Mariana esperasse no corredor. Ela tirou uma grande cesta de pequenos brinquedos e uma caixa de areia de um armário e convidou Eduardo a escolher qualquer personagem e brincar com eles. Os olhos de Eduardo brilharam e a 1h30 passou despercebida. Ele não percebeu que não estava apenas brincando com brinquedos e areia, mas passando por um verdadeiro diagnóstico com uma especialista. Depois, a psicóloga convidou Mariana a entrar e disse que Eduardo tinha autismo. "O que devemos fazer agora?" perguntou Mariana, em choque, sentindo as lágrimas encherem seus olhos. "Há apenas uma coisa que você pode fazer: ser paciente, mostrar carinho e atenção e acreditar firmemente no seu filho. Pessoas autistas são muito sensíveis e sabem como os outros se sentem em relação a elas. Você não pode esconder a verdade delas." Solucionando, Mariana assentiu. "Sim, percebi isso", disse ela. "Às vezes eu chegava em casa do trabalho cansada ou chateada, mas fingia que estava tudo bem. No entanto, Eduardo imediatamente percebia meu estado e tentava me confortar." "Isso mesmo", concordou a psicóloga, guardando os brinquedos na cesta 1 a 1. Mariana se levantou, pronta para sair. "Se você proporcionar conforto emocional a Eduardo", disse a psicóloga, olhando para cima, "der a ele um senso de confiança e segurança, ele crescerá para ser uma pessoa feliz, apesar de tudo."
Mariana forçou um sorriso e agradeceu sinceramente à mulher. Obrigada por sua gentileza, respondeu ela, suavemente. Ela deixou o consultório, pegou Eduardo na sala de jogos e voltou para casa com o coração pesado. Mariana contou à sua mãe sobre a conversa com a psicóloga, e sua mãe apenas deu de ombros em resposta. Não importa o diagnóstico que deem a ele, nosso Eduardo sempre será o Eduardo. Nós ainda vamos amá-lo e adorá-lo, certo? Disse ela com sabedoria. Mariana concordou com ela, mas sua mente estava cheia de pensamentos sobre a atenção e o cuidado especiais que Eduardo precisava para ajudá-lo a se desenvolver. Ele precisa de atividades especiais, decidiu Mariana e começou a estudar materiais sobre autismo disponíveis online. Uma semana depois, ela visitou a psicóloga novamente para consultar sobre a escola para Eduardo. Meu filho deve frequentar aulas com crianças normais ou devo procurar uma turma especial? Mariana pediu um conselho. A melhor opção para você e seu filho é a educação inclusiva, respondeu a psicóloga. Eduardo precisa se acostumar a viver no mundo real como ele é. Mariana agradeceu à mulher e voltou para casa, com a firme intenção de matricular seu filho na escola mais próxima no dia seguinte. No entanto, seus planos não foram realizados. No final da tarde, Eduardo desenvolveu uma febre alta, e Mariana teve que chamar ajuda de emergência. O menino foi levado ao hospital, e sua mãe foi com ele. O que há de errado com meu filho? Perguntou ela ao médico quando ele saiu para vê-la no corredor. Sinto muito, mas Eduardo está seriamente doente. Ele tem problemas graves no sistema imunológico. Provavelmente é uma consequência do trauma de nascimento. Ele precisa de um exame minucioso. Mas eu queria matriculá-lo na escola amanhã, gaguejou Mariana, em choque. Ela não conseguia acreditar em como sua vida familiar estava desmoronando tão rapidamente. Sinto muito, mas Eduardo terá que ficar no hospital por um tempo. Pode até levar meses, depende dos resultados dos exames. Mariana engasgou. Ela não tinha percebido que era tão sério. Doutor, ela chorou, por favor, prometa-me que ajudará meu filho. Ele já passou por tanto. Não quero que ele sofra. O médico tentou confortar a jovem mulher, dizendo que faria tudo ao seu alcance para que Eduardo se recuperasse o mais rápido possível. Mariana apertou a mão dele agradecida. Agora você deve ir para casa e descansar. Eduardo já está dormindo e não vai acordar até amanhã de manhã. A jovem mulher assentiu e se dirigiu à saída. Ela caminhava sem notar ninguém ao redor, sentindo como se suas pernas fossem feitas de chumbo. Mariana não se lembrava de como chegou em casa e contou à mãe, que ainda estava acordada, preocupada com o neto. As duas mulheres choraram e, exaustas pelas preocupações da noite, adormeceram. Na manhã seguinte, Mariana foi imediatamente para o hospital. Eduardo estava se sentindo um pouco melhor, mas ainda estava pálido. Ele ficou muito feliz ao ver sua mãe. Você vai me levar para casa? Ele perguntou. Mariana balançou a cabeça suavemente, acariciando a mão dele. Não hoje, querido. Seu médico quer entender por que você ficou doente, mas estarei aqui com você. Eu não gosto daqui, admitiu Eduardo. Estou com medo. Mas por quê? Perguntou Mariana. Tenho medo de ter que ficar aqui para sempre, sussurrou o menino. Mariana o abraçou com força. Isso não vai acontecer, garantiu ela. Assim que você melhorar, vamos para casa. Você promete? Eduardo perguntou com lágrimas nos olhos. Eu juro, respondeu Mariana, quase chorando também. Ela sentia tanta pena do filho, mas não havia nada que pudesse fazer. Um pouco depois, ela se encontrou com o médico de Eduardo, que disse que os resultados iniciais dos exames estavam prontos. Infelizmente, eles não são animadores. Eduardo precisa de um tratamento caro, disse o médico. Mariana ficou chocada com a notícia. Mas não temos muito dinheiro. Moro com minha mãe, e não ganhamos muito, explicou ela. O médico apenas deu de ombros. Entendo, mas não há nada que possamos fazer a respeito.
Talvez você possa conseguir um empréstimo no banco. Mariana assentiu. Ok, vou tentar, disse ela. Mariana e Ricardo as observaram por muito tempo, até que, de repente, uma das estrelas caiu, deixando um rastro leve. Uma estrela cadente. Faça um pedido, sussurrou Mariana, suavemente, para não perturbar a beleza do momento. Ela fechou os olhos e pensou em Eduardo. Ela realmente queria que ele vencesse o campeonato de cubo mágico. Você fez um pedido? Ricardo sussurrou, inclinando-se mais perto de Mariana e inalando o perfume de seu cabelo. Mariana assentiu. E você? Perguntou suavemente. Eu também fiz, murmurou Ricardo. O que você desejou? Perguntou Mariana, timidamente. Ela sentiu o hálito do homem em sua bochecha. Eu desejei que você me beijasse, admitiu Ricardo. Mariana corou e se virou para ele. Sério? Perguntou ela. Ricardo apenas assentiu em resposta, aproximando-se ainda mais. Seus lábios se tocaram levemente, em seguida, se fundiram em um doce beijo. Meu desejo se realizou, sussurrou Ricardo, um momento depois. Mariana sorriu em resposta. Eles se abraçaram apertado e ficaram sentados no banco por muito tempo, aproveitando os momentos mágicos de felicidade. E em abril, o desejo de Mariana também se realizou. Eduardo se tornou campeão. E, no início de julho, Ricardo e Mariana tiveram um belo casamento. Ninguém sabia, mas, cerca de 6 meses atrás, o pequeno Eduardo, sentado à janela de seu quarto e olhando para o céu estrelado, havia desejado: quero que minha mãe seja feliz. Acontece que o desejo do menino também se realizou. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!